Sou obrigado a fazer horas extras? Sou obrigado a trabalhar no feriado? Isso é uma pergunta muito recorrente na vida de muitos trabalhadores. Meu nome é Renan Gullian, sou fundador aqui da Gullian Advogados e vou falar um pouco mais para vocês sobre essas questões que geram dúvidas, né? A hora extra obrigatória e o trabalho em feriado obrigatório. Então, vamos lá. Muitas vezes, o que acontece? Simplesmente chega lá o patrão e fala para o empregado, ó, você vai ter que trabalhar essas horas adicionais. Mas isso gera, né, ou pode gerar um transtorno para o empregado. Ah, ficar 2 horas a mais? Isso pode mudar rotas, carona, ficar mais tempo no trânsito, linhas de ônibus, isso tudo pode gerar transtornos. Sem contar, claro, compromissos e programações familiares. Às vezes precisa ficar com o filho de alguém, ou a pessoa tem filhos, enfim, tudo isso pode gerar transtornos ao empregado. E também tem a questão do feriado, né? Muitas vezes, de novo, chega simplesmente o empregador e fala, olha, você vai trabalhar nesse feriado, seja um feriado que caia no sábado, seja um feriado que caia em dia da semana. Então, como que tudo isso vai funcionar? Qual que é a obrigatoriedade do empregado? Na verdade, isso tem que estar previsto lá no contrato de trabalho. Então, vai estar escrito lá que o empregador vai poder exigir essa jornada extraordinária. Então, jornada extraordinária, tudo além da 8ª diária e a 44ª semanal. Via de regra, o que acontece? Se você, como funcionário, ficar antagonizando o patrão, provavelmente ele vai te demitir. Então, qual que é a recomendação? Tudo vai depender. O que isso vai acontecer no processo também vai depender. Então, muito importante ver se essas horas essas estão sendo pagas, né? E que forma elas estão sendo pagas, porque tem uma grande distinção. Vamos voltar lá no feriado, né? Então, o que acontece no feriado? O feriado é mais excepcional, porque a lei prevê que esse feriado é justamente a época que o funcionário vai ter para conviver com a família, para se reunir. Então, não participar desses eventos familiares é uma coisa que o direito do trabalho vê como uma coisa negativa. Então, qual que é a obrigatoriedade do empregador? Pagar essas horas em dobro. Então, não é aquela hora extra normal de 50%, é uma hora extra 100%, ou seja, uma hora extra ultra especial. Mas tem uma ressalva, se for compensado esse feriado em outra data no mesmo mês. Então vamos lá, limitações disso, né? Principalmente da hora extra, além da 8ª diária. Então, quantas horas eu posso fazer? Mais 8 no dia? Não, não pode. Seria até a 10ª diária. Então, todo dia seriam 2 horas adicionais. E o que acontece? De novo, isso tem que ser pago ou tem que ser compensado dentro do banco de horas. Mas cuidado, o banco de horas nem sempre é válido. Então, muito cuidado, muitas convenções coletivas não permitem acordos individuais. O que é o acordo individual? Aquele que é só o empregado e o empregador dizendo, vamos fazer banco de horas. E lembrando que tem que ter aquelas regras claras, né? Que é controle de ponto, que é o controle de jornada, pagamento dessas horas, né? Vencer o banco de horas ou compensação dessas, né? Dentro do prazo legal de até 6 meses ou 8 meses. Também respeitar coisas como intervalo, não fazer horas excedentes à 2ª hora diária. Então, tudo isso vai caber para a validade do banco de horas, que é outro vídeo que nós já fizemos que está aqui no canal. Então, vamos voltar lá sobre a obrigatoriedade. Então, o que eu tinha falado? Se estiver lá no contrato de trabalho, mas também tem aquela questão do empregador querer, né, demitir o funcionário, caso ele não cumpra essas horas adicionais. E o que fazer nesse caso? Se você for demitido porque deixou de fazer essas horas excepcionais e não estava previsto dentro do seu contrato de trabalho, procure um advogado trabalhista para entrar com o processo trabalhista. Então, vamos dar mais foco ali no feriado. Então, via de regra, o trabalho em feriado é excepcional. Então, o que quer dizer com excepcional? Foge da regra. Então, qual que é a regra? Teve feriado, né, feriado nacional, não facultativo, né, obrigatório, é concedido aquele feriado para o funcionário. Não é descontado, isso não vai ser compensado. Aquilo lá um tempo destinado para o trabalhador, né, conviver no seu meio social. Qual que é a exceção? As atividades consideradas essenciais. Então, por exemplo, mercado, farmácia, alguns trabalhos, por exemplo, energia, coisas que não podem parar, né, que a vida do dia a dia da sociedade depende. Essa lista pode ser longa, pode ser relativa, mas, via de regra, são esses trabalhos, né, mais essenciais. Um comércio de roupas, é essencial? Não, não é. Mas também a gente tem que levar em consideração, por exemplo, o trabalho em escala. Como que fica isso? Então, por exemplo, o trabalho em shopping, né? Como que fica isso frente aos feriados? Via de regra, também tem que ser compensado. Então, se for trabalhado durante o feriado, ele tem que ser compensado ou pago 100%.
salvo em casos que a sua folga já cair dentro do dia destinado ao feriado. Aí realmente não tem o que fazer. Infelizmente, o dia de folga que caiu junto com o feriado vai ter o benefício, né, de conviver no seu meio social, né, além do trabalho. E de novo, lembra da recusa lá das horas extras? Então, no caso do feriado, o trabalhador pode se recusar sim nos casos de operações não essenciais. Mas, de novo, aquilo que a gente conversou. Se o empregado começar a se recusar, né, a trabalhar nesses horários que o empregador não quiser, muito provavelmente vai ser demitido. Então, sempre colocar na balança se isso vale a pena ou não e quanto prejuízo isso está gerando para a sua vida. Então, o intervalo intra-jornada, que é conhecido como almoço. Geralmente é o almoço, né, que todo mundo conhece. Ah, você faz almoço? Não estou falando de cozinhar, estou falando de você ter aquele intervalo de almoço. Então, pessoal, o intervalo para o almoço, às vezes na rotina, né, naquela jornada daquele empregado, não é coincidente com o almoço, mas tem sempre aquele intervalo de 1 hora que é chamado de intervalo intra-jornada, que quer dizer intra no meio, né? Que nem a gente fala, uma injeção intramuscular, quer dizer dentro do músculo. Então, intervalo intra-jornada é dentro da jornada de trabalho. Ele vai contar para as horas, né, das 8 horas diárias? Não, ele não conta, mas ele também é obrigatório. Então, que nem a gente estava falando das obrigatoriedades de trabalhar no feriado e fazer hora extra, então o funcionário é obrigado a deixar de cumprir o horário de almoço dele? Não, também. Caso ele venha a trabalhar nesse horário de almoço, ele tem que ser obrigatoriamente pago como hora extra. Ah, tá corrido, vai lá, faz 15 minutos, faz 20 minutos e volta. O que acontece? É entendimento dos tribunais que você, fazendo uma redução do teu horário de almoço, isso quer dizer que a empresa tem que pagar aquela hora inteira, ou 1 hora e meia, ou até 2 horas extras por dia, né? Aquele teu intervalo intra-jornada. Então, é uma obrigatoriedade. Você cumprir aquele horário de almoço, né, a hora inteira, no mínimo, né? No mínimo 1 hora inteira. Existe a possibilidade da redução, por exemplo, para 30 minutos? Existe sim, mas isso só mediante acordo coletivo ou convenção coletiva. Então, não pode ser acordo individual, aquele de novo entre o empregado e o empregador que assina o documento. Ele tem que ser feito juntamente com o sindicato. O acordo coletivo abrange, né, todos os funcionários. Não é uma questão só de uma pessoa individual com o empregador. Então, muito cuidado nisso. Então, se for um papel lá só entre empregado e empregador, é inválido e todo intervalo reduzido deve ser pago integralmente como hora extra. E também tem uma pegadinha nessa questão. Por exemplo, a pessoa da recepção está fazendo hora de almoço, chegou alguém, chegou o entregador, a pessoa do administrativo também está lá, chegou um pedido, ela levanta ali rapidinho só para fazer o pedido ou só para receber aquela encomenda. Então, isso também conta como supressão de intervalo. Por quê? Porque quer dizer que a pessoa ainda está à disposição lá do empregador. E nesse intervalo, né, do almoço, a pessoa não está mais à disposição. É como se ela simplesmente desligasse os celulares, encerrasse as atividades dela e só vai voltar ali depois, né, que bater o ponto, que voltar para a sua estação de trabalho, né, o seu local de trabalho. Então, muito cuidado, pessoal, que isso também conta como supressão de intervalo, ou seja, o intervalo inteiro tem que ser pago como hora extra. Então, pessoal, recapitulando tudo, de novo, 8 horas diárias até 10 horas, hora extra não é obrigatório, mas só se tiver lá no contrato de trabalho. Feriados também só é obrigatório em casos de atividades essenciais, mas de novo, cuidado, se você não comparecer no trabalho quando o seu empregador quiser, provavelmente vai ser demitido. E o intervalo, né, intra-jornada, é uma obrigatoriedade? Sim, se não for cumprido à risca aquela 1 hora de almoço, vai ser pago como hora extra. Então, pessoal, cuidado, fiquem muito atentos com essas questões e se tiver alguma dúvida, consulte um advogado trabalhista. É isso então, pessoal, espero que tenham gostado desse vídeo, espero que tenha sido esclarecedor. Se inscrevam aqui no canal, nos sigam no Instagram e no TikTok e até a próxima!